Nós vamos meditar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1, a famosa visão do Vale de Ossos Secos. Eu queria ministrar nessa manhã, o título da minha mensagem é Condições para desfrutar do sobrenatural de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, que esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano: venha desde os quatro ventos ao espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros, e o fiz aos seus companheiros. Palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos é a famosa visão do Vale de Ossos Secos, que foi dada ao profeta Ezequiel pelo Senhor. O contexto aqui é mais ou menos o seguinte: no ano 587 a.C., o Império Babilônico invadiu Israel e levou boa parte da população. Destruiu a cidade de Jerusalém e levou cativos em torno de 15 mil judeus. E o cenário que ficou foi de terra arrasada. E a tristeza cobriu as pessoas, tanto as que ficaram, quanto as que foram deportadas para a Babilônia. De forma que o povo estava vivendo sem esperança, sem perspectiva. E o Senhor levanta o profeta Ezequiel e dá a ele essa visão de um vale cheio de ossos, e que o Senhor manda profetizar aqueles ossos para que aqueles ossos possam criar carne, possam criar nervos, possam se juntar e tornar a viver. E assim o profeta faz. Porque qual era o propósito de Deus? Era de trazer esperança a um povo que estava sem esperança. E o Senhor, através dessa visão,
faz algo sobrenatural, promete algo sobrenatural, que era o que? Era ressuscitar a nação de Israel, que estava arrasada, que havia sido invadida e que boa parte da liderança havia sido deportada para Babilônia. O cenário então para Israel era um cenário fechado, o horizonte parecia fechado. Havia apenas lamentações entre o povo. Se você quiser entender um pouco das lamentações, você lê lá o livro de Lamentações de Jeremias, que você vai ver o lamento do povo. Então, a ideia de Deus era trazer esperança, era de fazer algo sobrenatural na vida do povo. E eu queria meditar com você nessa manhã exatamente em cima disso, para que, assim como houve a manifestação do sobrenatural na vida de Ezequiel, através daquela visão, e posteriormente o cumprimento dessa visão, o Senhor restaurou o povo à terra, talvez você esteja hoje também vivendo, por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus, você esteja vivendo uma situação meio que de terra arrasada. Nós temos visto reportagens sobre o sofrimento das pessoas, não só pela morte dos parentes, mas também pelo medo de serem infectados e também pelo fato de todo mundo estar, a maioria, recluso dentro de casa, boa parte das pessoas sem poder trabalhar, sem sair de casa, e muitos estão com as suas condições, inclusive de sobrevivência, afetadas. Então esse é um cenário como que de desesperança, de terra arrasada, de falta de perspectiva. E eu queria ministrar nessa manhã com base nesse texto, que Deus traz esperança para o povo. Eu queria meditar com você sobre quais são as condições que nós devemos ter na nossa vida para que a gente possa experimentar esse mover de Deus, esse agir de Deus, experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o natural, todos nós como seres humanos, nós já temos, que é a vida física. Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Este é o ciclo da vida. A vida física, a vida biológica, a vida natural, que inclui respirar, comer, fazer necessidades, sonhar, trabalhar. A vida normal como a gente conhece, essa é a vida natural. Mas existe, além dessa vida natural, existe uma vida sobrenatural. Exatamente como diz a definição, sobre, que está acima, que está por cima. E como essa vida sobrenatural? É a vida com Deus. É a vida caminhando ao lado do Senhor, em que Deus faz parte da nossa vida. Para que você possa passar por essa vida, não apenas desfrutando da vida física, do comer, beber, dormir, trabalhar, procriar, falecer, porque essa vida é a vida comum aos seres vivos. Os animais também vivem, crescem, se procriam, respiram, se alimentam. E nós, como seres humanos, nós fomos criados para algo mais, para algo além desse natural. E o que é que nos distingue? Exatamente isso. É porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, Ele não quer que você viva apenas a vida física, apenas a vida biológica. Mas que para que você possa experimentar essa vida sobrenatural, essa vida com Deus. Eu queria, com base nesse texto, meditar com você. Lendo esse texto, eu entendo que o primeiro requisito, a primeira condição para que a gente viva uma vida sobrenatural é que nós temos que nos dispor a viver debaixo da mão de Deus. No versículo 1, o profeta diz que a mão do Senhor estava sobre mim.
A mão de Deus estava sobre Ezequiel. Por que Ezequiel experimentou o sobrenatural? Exatamente porque ele estava debaixo da mão de Deus. Ele estava ao alcance da mão do Senhor. E a minha pergunta para você nessa manhã é: a que distância você se encontra da mão do Senhor? Qual o lugar que a mão de Deus ocupa na sua vida? Entenda uma coisa, que existe algo que impede, que separa, que não deixa que a mão de Deus se manifeste na sua vida. E essa coisa, ela se chama pecado. A Bíblia diz que o pecado, o nosso pecado, a nossa transgressão, o nosso erro, ele nos afasta do Senhor. Ele impede de que a mão de Deus haja na nossa vida, de que nós vivamos debaixo da mão de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, nos versículos 1 e 2, diz assim: certamente a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que ele não vos ouça. Então veja bem, o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado impede a mão de Deus estar sobre nós, impede de vivermos debaixo da mão do Senhor. Muitos hoje, por sua própria vontade, estão se afastando do alcance da mão de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque preferem fazer a sua própria vontade a se submeter à vontade de Deus. Muitos preferem viver os seus próprios projetos, os seus planos, do que viver os planos e os projetos de Deus. Muitos preferem viver na prática quanto mais do pecado, ao invés de procurar uma vida de santidade. Muitos preferem gastar tempo com aquilo que não constrói, que não edifica, ao invés de gastar tempo com as coisas que constroem o seu caráter. Então, veja bem, se você está vivendo uma situação semelhante àquela que vivia o povo de Israel, você precisa se colocar debaixo do alcance da mão de Deus. Pastor, o que é estar ao alcance da mão de Deus? Estar ao alcance da mão de Deus, em primeiro lugar, é você se submeter à vontade de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz lá na sua carta, no capítulo 5, no versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Você precisa se humilhar, você precisa se prostrar, você precisa se colocar debaixo da mão do Senhor, porque quando você se humilha debaixo da mão de Deus, você dá a oportunidade para que Deus possa te restaurar e te exaltar posteriormente. Há quanto tempo você não se humilha na presença do Senhor? Há quanto tempo você não tira um período para ouvir a voz de Deus? Você não procura discernir qual a direção do Senhor? Falta de tempo agora não é, porque você está tendo todo o tempo do mundo. Na Bíblia nós temos diversas representações do agir da mão de Deus, e eu gostaria de destacar apenas duas dessas representações. Primeiro, na Bíblia, a mão de Deus representa, simboliza o seu poder. Quando ele fala aqui em Deuteronômio, no capítulo 5, ele diz: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa. Deus fala ao povo de Israel: vocês estavam escravos do Egito, mas eu com mão poderosa, eu tirei vocês de lá. A mão de Deus na Bíblia representa o poder de Deus. Estar ao alcance da sua mão é poder contar com o seu poder em nosso favor. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, que foi o poder de Deus que confundiu o povo rebelde lá na Torre de Babel. Foi o poder de Deus que fez Sara gerar um filho
quando já havia terminado o seu período fértil. Foi o poder de Deus que mandou as pragas sobre o Egito e fez com que Faraó deixasse o povo ir em liberdade. Foi a mão de Deus que abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Foi o poder, a mão de Deus, que derrubou as muralhas de Jericó. Foi o poder, a mão de Deus, que fez com que o gigante Golias caísse diante do pequenino Davi. Foi a mão de Deus que livrou a Daniel na cova dos leões. Foi a mão de Deus, o poder da mão de Deus que salvou os jovens Sadraque, Mesaque e Abidênego quando foram lançados na fornalha de fogo. Foi a mão de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Foi a mão de Deus que tirou os apóstolos da prisão. Há inúmeros relatos que nós vemos que a mão de Deus, o poder de Deus entrando em ação em favor dos seus. Então, quando você se coloca debaixo da mão de Deus, você se submete ao poder de Deus. O poder de Deus, ele vem ao teu favor, ele vem ao teu encontro para te ajudar na tua situação, para te tirar da situação em que você se encontra. Qual é a nossa maior necessidade hoje, se não da manifestação do poder de Deus para mudar essa circunstância, para mudar essa situação? O homem tem se mostrado impotente, incapaz, com toda a sua tecnologia, com todos os seus recursos, tem se mostrado incapaz. Nós precisamos da mão de Deus, nós precisamos do poder de livramento do Senhor. Assim, querido, nós precisamos estar debaixo da mão de Deus. Mas a mão de Deus na Bíblia representa não só o seu poder, a mão de Deus também representa a sua bênção e o seu favor. Como assim, pastor? Por exemplo, a mão de Deus representa o favor de Deus sobre a sua criação. Lá no Salmo 145, no versículo 16, o salmista diz: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. É Deus que providencia o sustento para todos os seres vivos, para que eles possam viver. Os animais nas florestas sobrevivem porque Deus a cada dia provê o alimento. Sobre todos os seres vivos, o Senhor satisfaz as necessidades. E isso estamos inclusos, eu e você. Se você quer ver a mão de Deus na sua vida, trazendo a satisfação, trazendo o suprimento, trazendo tudo aquilo que você precisa para a sua vida hoje, você precisa se colocar debaixo da mão de Deus. A mão de Deus, ela representa não apenas o favor sobre a sua criação como um todo, mas a mão de Deus, ela representa o favor de Deus especificamente sobre os seus servos, sobre aqueles que lhe servem, sobre aqueles que lhe amam, sobre aqueles que lhe temem. Olha o que aqui diz em Esdras capítulo 7, versículo 9. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, chegou a Jerusalém, no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Esdras experimentou, como servo de Deus, a boa mão de Deus conduzindo a sua vida. A mão do Senhor estava sobre ele. Eu pergunto a você, como é que você quer que a mão de Deus se manifeste na sua vida? Você quer que a mão de Deus se manifeste sobre a sua vida trazendo bênção, trazendo vida, trazendo abundância? Ou você quer ficar à mercê da mão do diabo, a mão de Satanás, a mão do inimigo, que quer não apenas matar, mas quer roubar, quer destruir a sua vida? Você precisa escolher debaixo de qual mão você quer viver. O Senhor, ele deixa claro na sua palavra, em Mateus no capítulo 12, versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, se você quer
a estar debaixo da mão de Deus, você precisa se submeter à mão do Senhor. Porque diante do Senhor só tem duas posições, como ele diz aqui. Ou você é contra, ou você é a favor. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe essa coisa de você servir a dois senhores. Você tentar agradar a Deus e o mundo. Ou você é de um, ou você é de outro. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. E se você não está debaixo da mão de Deus, a única mão que resta para você, a outra opção, é estar debaixo da mão do inimigo. E você precisa decidir qual é a mão que você quer sobre a sua vida. Você consegue perceber a mão de Deus agindo na sua vida? Ou você está sendo controlado pelas forças das trevas ou pelo seu próprio ego? Pastor, como é que eu sei se a minha vida está sendo controlada pela mão de Deus ou pela mão do inimigo? Simples. Olhe para a sua vida e veja a forma como você tem vivido, a quem você tem agradado. E você terá a resposta. Assim como, se eu quiser saber com o que é que eu estou gastando o meu dinheiro, eu olho ou o meu talão de cheque, ou eu olho a minha fatura de cartão de crédito, que ali eu vejo quais são os meus gastos e eu vou ver com o que é que eu estou gastando, o que é que está sendo prioritário para mim. Os meus gastos revelam muito sobre aquilo que é prioritário para a minha vida. Então, se você quiser saber a quem você está agradando, para quem você está vivendo, é simples. Olhe a sua vida, olhe a sua agenda. A forma como você está vivendo, aquilo que você está priorizando, define a quem você está agradando. Define sob que mão está a sua vida. Segundo, se eu quiser viver uma vida sobrenatural, experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida, o agir de Deus na minha vida, eu preciso não apenas me colocar debaixo da mão de Deus, mas eu preciso me deixar ser guiado pelo seu Espírito. O Espírito de Deus precisa me conduzir, o Espírito de Deus precisa me guiar. No versículo 1, o texto diz que pelo seu Espírito o Senhor me levou a um vale, o Senhor me levou a um lugar. Ele se deixou ser conduzido, ele se deixou ser dirigido pelo Espírito de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que é que dirige a sua vida? O que é que conduz a sua vida? Pelo que é que você se move? Você se move pelo dinheiro? Você se move pela busca de fama, de sucesso profissional? Você se move pela busca do prazer? Você se move pelo seu próprio entendimento? O que é que move a sua vida? Sob que direção a sua vida está? A Bíblia deixa claro que ser guiado pelo Espírito de Deus é um grande privilégio. Por quê? Porque ser guiado pelo Espírito de Deus significa que é um indicativo da condição de filho de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, só é guiado pelo Espírito de Deus quem é filho de Deus. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus só guia os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus não são guiados pelo Espírito de Deus. Talvez você diga: mas pastor, eu pensei que todo mundo era filho de Deus. Não é. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Agora, filho de Deus, nós só nos tornamos por adoção. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12:
A todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem se torna alguma coisa é porque antes não era. Então, para ser filho de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus, só aqueles que se entregam ao Senhor e que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia também diz que ser guiado pelo Espírito de Deus não é apenas uma característica dos filhos de Deus, mas ser guiado também pelo Espírito de Deus é uma certeza, é uma promessa de Deus. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 13, diz que, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, veja bem, o Espírito Santo, quando Jesus ele ressuscita e ele é assunto aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio lá em Atos, no capítulo 2, a partir do capítulo 1, o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a igreja. O Espírito Santo ele nos foi dado hoje para habitar dentro de nós, para nos guiar, para nos conduzir, para nos dirigir. Então o Espírito Santo é como se fosse uma bússola, uma espécie de um GPS espiritual, em que nós podemos ser conduzidos por Ele. Ele pode nos mostrar o caminho, para nós tomarmos e vivermos a nossa vida de forma que seja agradável a Deus. A Bíblia Sagrada também nos diz que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma necessidade para nós, é algo indispensável para nós podermos fazer a obra de Deus. Em Atos, no capítulo 8, versículo 39, o texto diz: quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o caminho. Filipe foi conduzido pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho para aquele eunuco, aquele homem que estava lendo o livro de Isaías, mas não estava entendendo. E o Senhor conduziu Filipe até o encontro daquele homem, porque o Senhor queria ministrar aquele homem. Filipe fez aquilo, fez o que ele fez, porque ele foi dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus, você não pode fazer a obra de Deus com base na minha força, na minha inteligência, no meu poder, na minha capacidade. Nós podemos só fazer a obra de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus, porque a obra de Deus é algo espiritual, não é algo intelectual simplesmente, não é algo físico, não é algo que eu faço apenas com o meu entendimento humano. Pregar a palavra de Deus é diferente de você dar uma palestra, de você dar um curso. Porque a proclamação da palavra de Deus, ela vem acompanhada do propósito de Deus em relação àquilo que está sendo dito. Então eu não posso fazer a obra de Deus dependendo apenas do meu estudo, do meu intelecto, da minha capacidade. Eu preciso do Espírito Santo de Deus me conduzindo, me capacitando, a mim e a você, para nós podermos ser úteis na mão de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus também nos garante que nós vamos estar debaixo da direção certa. Que o Senhor vai estar nos conduzindo os passos, que a gente não vai ficar dando cabeçada, que nós não vamos ficar desorientados. Mas o Senhor vai estar dando direção à nossa vida. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 19, o texto diz que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão Pedro, 3 homens estão procurando você. Deus deu uma visão a Pedro, para ele ir pregar em um determinado local. E Pedro estava ali orando. E enquanto ele estava orando, Deus deu uma visão a ele para poder ele pregar aos gentios. Porque Pedro ele achava que ele tinha que pregar o Evangelho só para os judeus. Que Deus
estava limitada a salvar os judeus. E o Senhor abriu o leque, abriu o entendimento de Pedro, dando a ele a visão dos animais imundos no lençol e mandando ele comer o animal imundo. Para mostrar que o Senhor, ele não estava limitado apenas àqueles puros judeus, mas o Senhor queria também alcançar os gentios. E entre os gentios estamos eu e você que está aí, que não somos judeus. E o Senhor então dá a visão a Pedro, e depois ainda diz a Pedro: olha, te dei essa visão, agora 3 homens estão vindo aqui na tua casa, te chamar, te buscar, e eu vou te conduzir a pregar a palavra para aquelas pessoas. Estar sob a direção de Deus é contar com a sua orientação, com o conduzir do Senhor na nossa vida. Eu e você precisamos nesse tempo, hoje mais do que nunca, estar debaixo dessa direção. Por quê? Porque nós estamos ouvindo muitas vozes, nós estamos ouvindo muitas palavras, muitas coisas têm chegado aos nossos ouvidos, e muitas delas são palavras de desânimo, são palavras de tristeza, são palavras de confusão, em que a gente fica sem entender, principalmente quando se está vivendo num tempo de fragilidade como nós estamos agora. É muito fácil você se deixar conduzir pela depressão, se conduzir pela ansiedade, ficar naquele estado de nervos. Como é que vai ser a minha vida? Quando é que a gente vai sair dessa situação? Como é que vai ser a retomada do trabalho? Como é que eu vou retomar a minha vida? Nós precisamos mais do que nunca da direção de Deus, da orientação do Senhor sobre a nossa vida, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos segurança e para que nós tenhamos certeza de que nós não estamos sós, mas o Senhor está no controle da nossa vida. E por fim, se eu quiser experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso não apenas me colocar debaixo da mão de Deus, eu preciso não apenas me submeter à direção e à orientação do Espírito, mas eu preciso andar em obediência à sua palavra, em obediência à vontade de Deus. No versículo 1, o texto diz que o Espírito Santo de Deus levou o profeta para um vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel exatamente para um lugar em que ninguém gostaria de ir. Quem é aqui que quer ir para o vale de ossos secos? Quer ver cadáver? Quer ver esqueleto humano? Não é uma visão que nos agrada. Não é algo que a gente diz: eu estou ansioso para fazer esse passeio. Quero ver um monte de ossos secos ali, um monte de caveira. Não. Mas o Senhor levou e ele foi. A minha pergunta é a seguinte: você está disposto, você está disposta a ir aonde Deus quer te levar? Você está disposto a estar no lugar onde Deus quer que você esteja e não aonde você escolhe estar? Muitas vezes, queridos, o lugar onde Deus quer te levar é completamente diferente do lugar onde você gostaria de ir. Porque a gente gosta do prazer, a gente gosta do conforto, a gente gosta da comodidade. E muitas vezes Deus, para fazer e trabalhar na nossa vida, Ele vai nos levar a situações, circunstâncias e lugares que não são muito agradáveis aos nossos olhos. Mas é porque Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Quem em sã consciência gostaria de estar nessa situação que nós estamos vivendo? Todo mundo acuado, todo mundo com medo, todo mundo, alguns sem condição de trabalhar, sem exercer as suas atividades, um período de incerteza, medo de pegar o vírus e de vir a falecer. Quem é que gostaria de estar nessa situação? Ninguém. Mas o fato é que nós estamos nela
e nós estamos debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus está nos permitindo estar nessa situação. Então, a nossa pergunta é: Senhor, o Senhor me trouxe a esse lugar. Me ensina a tua vontade. Eu quero estar debaixo da tua mão. Eu quero estar debaixo da tua direção. Porque eu quero, Senhor, aprender de ti. Eu quero viver em obediência à tua vontade. Quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro, quando falo dessa questão de Deus nos levar a um lugar que a gente não quer ir, eu me lembro, por exemplo, do profeta Jonas. O profeta Jonas, Deus o chamou para ir para Nínive. E o profeta, ele pega um navio para ir para Tarsis, um lugar totalmente diferente daquilo que Deus havia determinado para ele ir. E o Senhor vai lá, faz com que esse navio não chegue no local onde ele estava destinado, porque Deus, ele quer trazer um profeta para o lugar onde ele havia determinado. Entenda, Deus é soberano sobre a minha vida, Deus é soberano sobre a sua vida. Se nós cremos que Deus está no controle, se nós cremos que o Senhor é Deus e que Ele governa o universo, então não há motivo para pânico. Não queira ir contra Deus. Não queira ir contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava fazendo algo, crendo que estava agradando a Deus. E o que a Bíblia Sagrada nos diz? Que ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. E o Senhor, então, aparece ali, interrompe aquele caminho de Paulo, diz: Paulo, por que você está indo contra mim? Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, não dê murro em ponta de faca. Não queira dar murro em ponta de faca. Quando nós não queremos seguir a vontade de Deus, nós estamos fazendo isso. Estamos dando murro em ponta de faca. E quem é que se fere quando dá murro em ponta de faca? É a faca que se quebra ou somos nós que nos cortamos? Por natureza, nós queremos a lei do menor esforço. Mas o melhor lugar, o melhor caminho, é o caminho da vontade de Deus, porque é o caminho mais seguro. A Bíblia Sagrada nos diz que o justo vive pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Viver pela fé, meu querido, é viver buscando a obediência e não a conveniência. É priorizar o caráter ao invés de priorizar o conforto. Você tem duas opções: viver de conveniências e viver em busca do conforto. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer que você busque não a conveniência, mas que você busque a obediência. Deus quer que você priorize não simplesmente o seu conforto, mas Deus quer que você priorize o seu caráter. Deus, ao nos levar a um vale, Ele quer nos ensinar obediência. Ele quer tratar conosco. É necessário nós entendermos que o vale, ele não é apenas um símbolo de morte, de coisas indesejadas. Porque no vale também nós podemos aprender algumas lições importantes e preciosas. Por exemplo, no vale nós podemos encontrar a Deus. No Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, não temerei perigo algum, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. O salmista, ele não temia o vale, porque ele sabia que ele não atravessaria o vale sozinho, mas ele podia contar com a presença do Senhor. Então o vale não é de todo ruim, porque no vale nós podemos encontrar a Deus. No vale também
nós podemos aprender a depender de Deus. O que é o vale? O vale é uma depressão entre duas montanhas. É um lugar baixo. Quem se encontra no vale, por exemplo, está vulnerável a um ataque do inimigo. Porque o inimigo estando na montanha e você estando no vale, o inimigo está te vendo. E aí você estando no vale, você tem que redobrar a vigilância. No vale, você tem que olhar de baixo para cima. Você não está em condição de dar ordens, mas de pedir ajuda. Isso nos obriga a sair de uma condição de orgulho para uma condição de humildade. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 121, no versículo 1. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus nos leva ao vale para nos ensinar o valor da vigilância, para nos ensinar o valor da dependência. Em outras palavras, Ele quer que a gente aprenda a olhar para o alto, a buscar as coisas de cima. Por isso que muitas vezes Deus nos leva para o vale. Colossenses, do capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós estamos passando por esse momento de isolamento social. Tivemos que diminuir o ritmo. Eu considero esse período como um período de vale. Por quê? Porque é um período em que o corre-corre parou, em que aquela correria frenética da vida moderna cessou. Quando eu vejo as imagens hoje da maior cidade do mundo, Nova York, cantada pelo famoso Frank Sinatra, a cidade que nunca dorme. Quando eu vejo aquela cidade vazia, as ruas desertas, as lojas fechadas. Quando eu vejo as reportagens aqui no Brasil, da rua 25 de março, a rua do comércio popular, o símbolo do comércio popular, em que as pessoas estão como que formiga no formigueiro, transitando de um lado para o outro. Quando eu vejo tudo ali fechado, parado, eu vejo como nós estamos num momento diferente do que sempre vivemos. Ninguém nunca imaginou viver essa situação. Então nós estamos no vale, está todo mundo em casa, parando, tendo que refletir sobre a sua vida, sobre o seu tempo, sobre a sua agenda, sobre aquilo que é importante. No vale a gente está aprendendo que nem tudo que a gente considera importante é importante. Então o vale é um período em que a gente pode aprender de Deus. A gente tem tempo para poder ouvir a Deus. Então aproveite esse vale para poder ouvir a Deus, para poder entender, se aproximar do Senhor. O vale ele não é de todo ruim, porque também no vale nós podemos obter a provisão que nós precisamos e a abundância das promessas de Deus. O povo de Israel, ele encontrou no vale uma pequena amostra daquilo que ele iria encontrar na terra prometida, que era o lugar do cumprimento da promessa de Deus. Aqui em Números, no capítulo 13, no versículo 23 e 24, diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho. Imagine um cacho de uva que é necessário 2 homens para carregar um cacho de uva, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. O vale, querido, pode ser para você não apenas um lugar
de derrota, mas pode ser o lugar da reviravolta na sua vida. Esse momento pode ser um momento de divisor de águas para nós, seres humanos, para a gente repensar a vida. Como é que nós vamos viver daqui para frente? Como é que vai ser a vida? O que vai mudar na sociedade? Com certeza nós passaremos por mudanças. Com certeza a vida como nós a conhecíamos antes dessa pandemia, ela não vai ser mais a mesma. Haverá uma mudança de hábitos, de processos, de procedimentos, não só na vida das empresas, mas também na vida pessoal. Portanto, esse vale é o momento de você experimentar algo novo. O Senhor levou Israel no vale para mostrar a provisão, para mostrar que Ele estava levando a eles para uma terra boa. Nesse vale, que você possa encontrar a Deus, que você possa depender de Deus, que você possa saber que é o Senhor quem supre, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem promete, é o Senhor quem te sustenta. O vale não é de todo ruim, porque no vale nós podemos também encontrar a fonte de vida perdida. Isaac, ele precisou cavar e desentupir os poços que haviam sido abertos pelo seu pai Abraão, que era símbolo da fé, para encontrar água. Abraão havia cavado poços que alguém depois entupiu aqueles poços. Isaac posteriormente cavou novamente aqueles poços para encontrar água, a água que é símbolo da palavra. Olha aqui o que é que o texto diz em Gênesis 26:17. Por isso Isaac mudou de lá e acampou no vale de Gerar, e ali estabeleceu-se. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Descobriram água potável, água fresca, uma fonte de vida. No vale foi um lugar onde a fonte de vida, que é a água, foi descoberta por Isaac. Há quanto tempo, meu querido, você está vivendo no vale de ossos secos, que você só encontra poços entupidos e você só encontra terra seca? Veja, a mensagem que Deus encaminha para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, diz: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. O sobrenatural de Deus, em meio ao vale da desesperança em que nós nos encontramos, ele só vai ser possível quando nós nos dispusermos a viver e a obedecer a sua vontade expressa na sua palavra. Alguém sabiamente já disse que uma grama de obediência vale mais do que uma tonelada de oração. Entenda, esse período que a gente está vivendo, muita gente tem aproveitado para orar. Mas eu quero lhe dizer que junto com a oração, você precisa viver em obediência. O vale é o local de encontrar a fonte de vida perdida. Aproveite esse vale para rever a sua vida, para rever os seus conceitos, para rever os seus valores. Não viva de poços entupidos. Talvez você estava com vários poços entupidos. O poço da oração, o poço da leitura da palavra, o poço da vida devocional com Deus, o poço de ter tempo para Deus. Todos esses poços na vida de alguns estavam entupidos. E esse momento é tempo de você cavar e desentupir esses poços, para que você possa, ao sair dessa situação, estar pronto para voltar a viver a sua vida em obediência a Deus e à sua vontade. Em Samuel 15:22,
A palavra do Senhor nos diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Para nós obtermos vitória, para nós sairmos desse vale de ossos secos, nós não precisamos de mais teologia, nós precisamos de praticar aquilo que nós já sabemos. Não são de mais campanhas de oração, mas nós voltarmos ao ABC do Evangelho. O ABC do Evangelho é a obediência ao Senhor. O próprio Jesus diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A obediência ao Senhor, querido, ela é decisiva para determinar o nosso destino final. É a obediência a Deus nessa vida que vai determinar onde nós vamos passar a eternidade. Jesus deixa claro isso lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e 23. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio e realizamos muitos milagres. Eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim os que praticam o mal. Estar na igreja, ou viver fazendo coisas, bondade, caridade, fazer a obra de Deus, se envolver com coisas sem obediência, não tem valor. Me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Não vos conheço. Não pense você que pelo seu ativismo você vai estar substituindo a obediência à vontade de Deus. Eu quero concluir dizendo que eu estou convencido de que se nós quisermos desfrutar de algo da vida sobrenatural com Deus, nós quisermos experimentar todo o potencial de Deus para nossas vidas, nós precisamos colocar a nossa vida debaixo da mão de Deus. Nós precisamos nos deixar guiar pelo seu Espírito e nós precisamos obedecer ao Senhor, estando no lugar que Ele quer que nós estejamos. Se assim o fizermos, nós passaremos pelo deserto, nós passaremos pelo vale, nós passaremos por essa situação e nós vamos sair dela fortalecidos para viver posteriormente com a mão de Deus nos guiando, nos conduzindo, operando nas nossas vidas e obedecendo à sua vontade. Que Deus te abençoe nessa manhã e que a sua mão esteja cobrindo a você, onde você estiver, e sendo favorável à tua vida. Em nome de Jesus.